paz, queridos irmãos. Primeiro eu quero expressar a minha felicidade em estar com vocês nessa noite, em um tempo que é um tempo para nós festivo, importante demais para as nossas vidas, onde estamos comemorando e ao mesmo tempo participando de uma forma bastante ativa da nossa campanha de missões. Eu quero aqui, antes de tudo, agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dessa liderança, pelos pastores aqui representados, que Deus continue abençoando a vida de vocês e dando continuidade nessa visão missionária, nesse ardor missionário. E eu quero também trazer o abraço caloroso do nosso diretor, o pastor Fernando Brandão, e também do nosso gerente, que é o pastor Samuel. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar com esta igreja. Queridos, como o pastor Ronaldo falou, meu nome é Paulo, eu sou baiano, sou casado. Tem até um slide aí que mostra a minha família, não sei se tem como projetar logo ele. E vocês vão ver que família bonita. Aquela mulher lindona ali, ó, é a minha esposa, é a mulher mais bonita do Brasil, é essa daí. Nós somos casados há 12 anos, fica tranquilo, eu não sou tão velho assim não, eu só tenho 34 anos, estou fazendo 35. E nós temos um filho que é o fruto do nosso amor, que é o Hugo. O Hugo é o exemplo de filho de pastor, irmãos. Sabe aquele menino virado no raio da cilibrina, 380, é o meu filho, não para um minuto, mas tem sido um tempo muito bom colocar aquele rapaz em treinamento para poder ensinar a ele como realmente deve se comportar e crescer na vida como um cristão e também como homem. Para nós estar aqui hoje é uma felicidade. Quero, antes de tudo mesmo, dizer muito obrigado a vocês. Muito obrigado por tudo. Nós somos gratos a vocês pela vida de vocês. Uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem sobre mim é que nós estamos vivendo aqui em Recife há mais ou menos 42 dias. Eu cheguei aqui, estou perfeitamente adaptado, porque o povo recifense é uma bênção, bastante caloroso, receptivo, e eu quero agradecer mais uma vez a Recife, porque está se tornando a minha cidade natal, apesar de ter saído há 42 dias da minha cidade natal. E tem sido um tempo de muita alegria. A pena é que, assim, como eu estou um pouco longe daqui, eu não posso vir congregar aqui, pastor. Mas também, se eu viesse congregar aqui, era mais ou menos assim um membro flutuante, sabe? Porque eu fico mais viajando do que na minha igreja. Nós estamos coordenando o Nordeste para missões nacionais e implantação de igreja. Então, hoje nós somos no Nordeste mais de 350 missionários, espalhados por toda essa terra nordestina. Somos mais de 150 frentes missionárias, são mais de 150 igrejas sendo revitalizadas, sendo plantadas do zero. E para a gente tem sido um tempo de muita felicidade e muita responsabilidade, porque não é fácil, irmãos. Coordenar, viver a vida, cuidar dos nossos missionários tem sido uma batalha, mas nós agradecemos a Deus pela condição que Ele nos dá de podermos estar juntos. E eu queria mais uma vez orar ao Senhor, para realmente entregar a Ele todas as coisas que nós venhamos a fazer aqui. Desde os slides, a palavra que nós vamos compartilhar, mas eu queria que Deus estivesse no centro de todas as coisas, porque esse de fato é o intuito e o que nós devemos viver todos os dias. Então eu queria pedir, como um sinal de reverência, que você pudesse fechar os seus olhos e mais uma vez a gente pudesse entregar ao Senhor todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo cuidado, pela presença do Senhor em nossas vidas. Lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor nos esconda atrás de sua cruz, que a Tua palavra possa fazer morada, ó Deus, nos corações que aqui estão, e também aqueles que estão atrás das telinhas, que o Senhor seja presente na vida de todos os irmãos, e que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, para podermos viver a Tua palavra todos os dias. Em o nome de Jesus oramos. Amém e glória a Deus. Antes de podermos começar a palavra, eu queria compartilhar com vocês alguns dados que são importantes. Teria como a gente colocar aí o segundo slide? Ali são números, eu sei que vocês já devem ter visto, né, da nossa campanha. Ali são números de julho do ano passado a julho desse ano. É um balancete para a gente poder trabalhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e até mesmo com uma prestação de contas para vocês. De julho do ano passado a julho desse ano foram 1.198 batismos. Amém? Meus irmãos, isso é bênção de Deus. A Bíblia nos ensina que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando eles reconhecem a Cristo e descem as águas batismais, isso é motivo de grande alegria para nós. E desses 1.198, de janeiro desse ano a junho desse ano, 136 foram aqui no nosso estado do Nordeste. Isso para a gente é uma felicidade. Pena
que nós ainda não conseguimos chegar ou equiparar com todas as frentes. Mas nós ainda temos mais ou menos uns 4 meses para finalizar o ano, e eu tenho certeza que nós iremos equiparar e seremos, assim, vitoriosos naquilo que nós nos propomos a fazer. Um outro dado que eu queria passar para vocês, pode passar esse slide, é que, pode passar também, são coisas, é isso aí, a nossa visão Brasil 2030. Nosso projeto Nordeste, no Brasil, para vocês entenderem como funciona isso, a junta de missões, a sua junta, ela divide o Brasil em regiões, e essas regiões em regionais. E nós temos o Macro Projeto Nordeste. E a nossa visão é a Visão Brasil 2030, que norteia as igrejas batistas de todo o Brasil. Nós queremos plantar uma igreja batista a cada 10 mil habitantes em solo nordestino. Eu sei que para isso é uma questão muito desafiadora, porque são 2.674 igrejas que faltam para a gente completar esse nosso sonho. Mas nós ainda temos alguns anos para conquistar isso, e eu tenho certeza que nós vamos conquistar para a glória do Senhor Jesus. Mesmo sendo difícil, irmãos, e a gente realmente pode fazer a diferença e sermos exitosos nesse negócio, se realmente a gente realmente viver uma vida discipular. Você imagine aí, se você pega uma pessoa a partir de amanhã, e você começa a orar com ela, começa a compartilhar do Evangelho com ela, começa a viver a palavra do Senhor com ela, automaticamente os pastores que aqui estão, terão um ótimo problema. Porque nos próximos domingos a gente vai ter que fazer 2 cultos, uns 5 horas, outros 6h30 ou 7h30, porque será tanta gente dentro dessa igreja, tantas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E isso é possível, irmão, se nós estivermos juntos, imbuídos de uma causa só, que é realmente levar as pessoas a Jesus Cristo. Isso é possível. Pode passar para mim mais um slide? Pode tirar esse, pode passar. O Projeto Nordeste, ele visa liderar um movimento intencional de plantação de igrejas multiplicadoras autóctones. Eu sei que eu estou dentro de uma igreja que todo mundo entendeu esse termo, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos uma igreja em Bom Jesus da Lapa. Talvez poucos de vocês saibam onde é Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é um dos maiores centros de romaria que existe no Brasil, na Bahia. E ali tem uma gruta, que é uma igreja dentro daquela gruta, e as pessoas vão ali atrás de milagres. E nós temos ali uma frente missionária que ela se espalha por outros lugares, porque você tem agrovilas naquela região. E lá nós temos uma ilha, que é a Ilha de Canabrava. E ali, irmãos, nós tínhamos o Cal e a Leninha. Cal e Leninha eram nossos radicais. Radicais são aqueles jovens, homens e mulheres que se colocam à disposição do Senhor e vêm realmente viver um ano em missões nacionais, onde ele tem experiências marcantes, ele aprende a trabalhar do zero, como plantar uma igreja do zero. E Cal e Leninha estavam ali, se colocaram nesta obra à disposição do Senhor, e todos os dias eles falavam com seu Gilberto. Seu Gilberto, homem pescador, simples, pescava a semana toda, no final de semana gastava seu dinheiro todinho, e ficava sem nada. Você imagina com o quê? E eles caminhavam todos os dias com o seu Gilberto, orando com ele, discipulando ele, realmente ensinando a eles. E nesse momento a mulher de seu Gilberto se converte. Olha que bênção. Então agora não era apenas seu Gilberto e Cal e Leninha, era seu Gilberto, Cal e Leninha e também a esposa dele. Passa-se um tempo, Gilberto se converte. Amém? Larga esse mundo das bebidas e agora ele começa a viver ao lado de Cristo. Por causa do testemunho dele, outro se converte. E aí Cal e Leninha, por uma questão do destino e também vontade do Senhor, eles agora saem de lá da Ilha de Canabrava, e sabe quem é o líder que hoje está à frente daquela igreja na Ilha de Canabrava? Seu Gilberto. Isso é uma igreja autóctone. É um líder da terra, perfeitamente adaptado. E nós sonhamos com isso em 2030. Nós queremos realmente ter igrejas onde os seus líderes são líderes da terra. E hoje, graças a Deus, a única coisa que falta para Gilberto ser de fato um pastor é que ele não terminou ainda o ensino médio. E aí eu tenho apertado seu Gilberto, faça o EJA. Vamos lá, meu irmão, porque a gente quer investir na sua vida. Nós queremos lhe dar um seminário. Nós queremos que o Senhor seja pastor daqui de fato e de direito. E nós temos sonhado isso para ele. Irmãos, Deus tem feito mover as águas nesse nosso sertão. Nós vemos jovens, homens e mulheres que se colocam à disposição do Senhor, a exemplo de Gabriel Lamoso, recém-formado, recém-ordenado como pastor, mas entrou em 2008 na junta, e como radical passou por todo o processo, conheceu a esposa dele também na junta. Hoje ele tem um filhinho chamado Natan,
E Gabriel agora é pastor, está à frente de uma igreja, Igreja Batista da cidade em Barreiras, liderando aquele campo e com mais vários radicais sobre a mentoria dele. Irmãos, isso é possível, sabe por quê? Primeiro, porque vocês estão orando. Segundo, porque Deus está no controle de todas as coisas. E terceiro, porque vocês são uma igreja fiel, não apenas no plano cooperativo, mas também colaborando com missões. Ontem eu me emocionei demais quando eu cheguei nessa feira e eu vi aquela igreja, todos juntos, num só propósito, imbuídos de uma só causa. Jovens, adultos e senhores, juntos, rindo, alegres, satisfeitos. Teve até um senhor que eu tentei ajudar ele a tirar ele do carro, de uma cadeira de roda, mas ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, para sair do carro eu consigo. Você sabe quem é esse senhor? Eu não lembro o nome dele não, mas como? Olha aí, é esse daí. Ele não, da cadeira, você pode ficar tranquilo aí. É só mesmo para andar, porque ela é minhas pernas, mas para sair do carro eu consigo. E saiu, eu peguei na mão dele, e aquele homem com um sorriso no rosto. Irmãos, como é bom ver uma igreja vivendo isso. Eu fico feliz em estar aqui, não apenas por ser seu missionário, mas por vocês estarem de fato compartilhando e vivendo a obra do Senhor Jesus todos os dias. E nós temos um outro sonho, não vou nem precisar pedir para você passar os slides. Nós temos um outro sonho, nós temos hoje 2 barcos. Vocês sabiam disso, não? 2 barcos. Na Amazônia, tínhamos um, compramos outro esse ano. E nós temos uma carreta, que também está sob nossa gestão. Então, já até conversei com o pastor Ronaldo aqui, da possibilidade de a gente trazer ela para fazer uma ação dessa que vocês fizeram, sexta-feira, aonde for. E eu, falando com o pastor e conversando com ele, eles começaram a sonhar sobre a possibilidade de uma segunda carreta. Amém? Uma carreta apenas no Nordeste, porque a nossa carreta hoje, que é do Nordeste, ela está rodando o Brasil. Está lá no Mato Grosso, olha só. E a gente aqui doido para ter essa carreta, para rodar no nosso Nordeste, no nosso sertão, abençoando vida, levando qualidade de vida, dando ao povo dignidade, um sorriso novo, que é o projeto Novo Sorriso. E a gente tem vivido isso, sabe, dentro das nossas veias. Então nós estamos sonhando com a nova carreta. E quem for para a nossa convenção em 2024, lá em Foz do Iguaçu, vocês vão ver esse sonho realizado em nome de Jesus. Nós queremos avançar, queridos, e nós só podemos avançar se de fato nós estivermos juntos nessa caminhada. Para isso, nós precisamos sonhar, nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor e assim fazermos a vontade do Senhor. Porque um dia o Senhor vai voltar. E nós estaremos, de fato, compartilhando esse evangelho da graça do Senhor Jesus todos os dias. Eu quero terminar aqui a minha palavra sobre esses dados e quero que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta no tema, na divisa que foi proposto para nós, que é João 3,16. Enquanto isso, eu tento aqui fazer o meu tablet funcionar. João, capítulo 3, verso 16. Texto que todo mundo conhece. Eu não tenho dúvida disso. João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, verso 16, está na ponta da língua de todo mundo, eu sei disso. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, ele é ímpar entre os evangelhos, porque ele traz uma certeza de que Jesus, ele não era apenas um homem, mas ele era Deus, ele é Deus. Alguns estudiosos vão dizer que o Evangelho de João foi feito para aqueles irmãos que estavam titubeando, estavam meio fraquejando na fé, permanecerem firmes. Outros vão dizer que o Evangelho de João foi escrito justamente porque estava surgindo uma seita herética naquele tempo que negava a divindade de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante o Evangelho de João, porque ele mostra um Jesus Deus. E você vai ver, logo no capítulo 1, no início de João, você vai ver João declarando que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Evangelho, essa verdade, essa palavra que foi encarnada, no verso 14 do mesmo capítulo 1 vai dizer, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, revelando a glória do unigênito do Pai. Para mim ele é ímpar, porque você vai ter ali alguns milagres que os outros não vão dizer, ou não vão ter escritos.
Para mim ele é ímpar porque, de fato, a centralidade dele, ele vai dizer que aquele evangelho foi escrito para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda, sabe por quê? Porque é importante demais para as nossas vidas. E aí, irmãos, a gente vai de fato ver a centralidade ou o coração de João realmente em mostrar agora um Deus que pode fazer todas as coisas. E ele agora mostra para a gente essa centralidade, mostrando de fato que esse Deus amou a gente de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Pensando de uma forma muito simples a respeito desse versículo, nós temos algumas verdades que estão aí incutidas e que podem de fato fazer diferença em nossa vida. Então, repete comigo bem rapidinho assim, porque Deus amou. Vai lá, porque Deus, e esse amor, aqui traz a gente a ideia de um amor que é imensamente suficiente para nos salvar. É você entender de fato aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 3 a 5, quando Timóteo, agora sendo inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo, melhor dizendo, ele diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é uma certeza que nós temos que ter todos os dias. Nós não podemos duvidar disso. E João, ele de fato centraliza a sua mensagem nessa certeza desse Deus Criador que pode fazer todas as coisas, mas que enviou o seu Filho por amor ao mundo, não, mas por amor a nós, para nos salvar das amarras do pecado. Quando a gente entende isso, quando nós vivemos isso, nós começamos a perceber uma coisa que é muito simples. Esse Deus que nos amou de tal forma, Ele deu seu Filho na cruz para pagar as nossas dívidas, para mudar a nossa vida, inaugurou um novo tempo para nós. E é este amor incondicional, e eu gosto muito da palavra nos escritos antigos, ou nas línguas antigas, porque eles vão dizer que existem diferenciações de amor. Eu não gosto muito da palavra amor no português, porque a gente meio que banaliza tudo, coloca tudo no mesmo pé de igualdade. Quer ver um exemplo? Eu amo meu carro. Eu amo o meu relógio, eu amo o meu sapato, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. Parece que está tudo no mesmo patamar. E nós queremos começar a entender que este amor incondicional não é um amor que quis alguma coisa em troca, porque nós éramos inimigos dele. Mas é um amor incondicional, que realmente não leva em conta a nossa cor, não leva em conta se nós temos ou não dinheiro, se influenciamos as pessoas ou não, se temos força ou não, se somos inteligentes ou não. É um amor incondicional que é imensamente suficiente para realmente nos redimir das nossas falhas, que levou o próprio Deus a se entregar por nós para na cruz morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia e hoje estar ao lado de Deus. Se nós entendermos isso, se nós começarmos a viver isso dentro dos nossos corações, nós vamos entender todos os dias que o que Deus quer de fato é que nós entendamos todos os dias aquilo que Ele disse em 1 João 4, verso 7 em diante. Todo mundo tem um texto da vida, tem ou não tem? O meu é quase um jornal. Porque ele vai dizer assim, amados, deixa eu só lembrar aqui, amados, meu Deus, como é que esquece o texto da vida? Mas disse assim, 1 João 4, verso 7 em diante. Vamos lá, gente. Texto da vida, eu estou tão emocionado em pregar na capunga, irmãos, que aí até o texto da minha vida eu esqueço. Mas olha só que coisa boa. 1 João 4, verso 7. Diz assim, amados, não, como é, irmãos? Amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro e se entregou pela propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aí no verso 12, você vai ver João dando um checkmate na gente. Ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Quem aqui nessa plenária já viu a Deus? Ninguém viu a Deus. Você já viu a Deus? Você já viu a Deus, pastor Gilto? Já viu Deus, meu irmão? Já viram Deus? Pastor, vocês já viram Deus? Assim. Mas ele vai dizer para a gente uma coisa incrível.
Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o amor de Deus. É esse amor incondicional que transforma o nosso ser, que foi despejado em nós, que nos constrange, que Deus tem por nós. É esse amor que abriu as portas do céu para a gente, que está sendo vivido hoje, dias e dias na nossa vida. É esse amor que nos constrange, que tira homens e mulheres do seu conforto e coloca nos lugares mais inóspitos desses nossos sertões, para justamente falar que Cristo é a solução. Esse tema, ele é extraordinário, irmãos, porque nós temos vivido em uma sociedade líquida, onde as coisas estão invertidas. O que é certo é errado, e o que é errado é certo. As pessoas hoje, infelizmente, não têm mais princípios, e hoje nós estamos remando contra uma multidão, ou contra uma maré, remando contra a maré, e dizendo que a solução não é política, a solução não é força, a solução não é inteligência, a solução não é aquilo que eu faço para as pessoas poderem me seguir, a influência que eu exerço, política e social, dentro de uma sociedade. A solução é Jesus Cristo. Se a gente viver isso, nossa vida vai mudar. E nós vamos começar a entender de fato que esse Cristo de fato é o nosso Deus. Ele que é de fato o nosso Deus e que nós temos que seguir, compartilhar, viver, falar deles aos quatro cantos desse nosso Brasil. Eu gosto muito de falar para adolescente. Vocês perceberam que eu sou meio agoniado, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E adolescente é interessante porque ele interage demais. E eu estava falando para os adolescentes na minha região, lá na Bahia, entre Ilhéus e Itabuna, e um levantou a mão assim e falou: pastor, diga, o que o missionário faz? Aí eu falei: fala de Jesus. Ele fala de Jesus, eu também falo. Como é esse negócio? Eu falei: vou lhe dizer agora. Você vai comprar pão, você fala de Jesus para a moça que está despachando o pão. Você fala de Jesus para alguém que está na fila. Você fala de Jesus para a moça do caixa. Você fala de Jesus para aquele policial que está fazendo um bico para ganhar um dinheirinho por fora. Você abençoa ele com a palavra de bênção. Você fala de Jesus para ele. Você fala de Jesus para os seus pais. Você fala de Jesus para o seu amigo no colégio, na faculdade. Você fala de Jesus na sua rua. Você fala de Jesus no seu bairro. Você fala de Jesus aonde você estiver inserido, porque esse é o nosso papel. É isso que Deus quer que nós façamos. Então a gente tem que viver de fato esse princípio de compartilhar a palavra, o ide de Jesus. Porque Jesus disse uma coisa interessante. Ele reúne todos os seus discípulos e ele fala assim: olha, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa hoje. Vocês terão que ir, e quando vocês estiverem indo, vocês terão que compartilhar do evangelho que eu tenho ensinado a vocês. Vocês batizarão em meu nome, em nome do meu Pai, em nome do Espírito Santo, e eu vou dar uma promessa para vocês, eu vou derramar sobre vocês uma promessa, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse amor incondicional, transformador, é o que nos trouxe aqui hoje. É de fato a gente entender todos os dias a continuação desse versículo, porque ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele, eu não estou ouvindo a capunga, vamos lá, que nele, isso. E esse crer aqui, irmãos, ele implica 3 coisas que são básicas. Eu tenho que começar a entender que esse crer aqui, ele traz uma plena convicção que Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador, o único Senhor. É um crer que você não diz assim: eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. É um crer que implica realmente uma convicção plena. O grande problema que nós temos, que tem permeado as nossas vidas, é que muitas vezes nós estamos esquecendo que Deus de fato é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos meio que, no momento da gente realmente fazer com que a nossa convicção, com que a nossa fé seja de fato mostrada, vivida na inteireza do nosso ser, nós titubeamos, nós damos um passo atrás, nós duvidamos. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. E aí, irmãos, a gente vai ver de fato que essa plena convicção de que que Jesus é o único Filho do Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, ela traz a gente uma comunhão. Entende?
eu creio com a plena convicção que que Jesus é o Filho de Deus. E isso agora me faz ter uma comunhão com Cristo verdadeira. E eu vivo agora eu vivo uma verdadeira submissão à sua vontade. Eu obedeço a Ele em todas as coisas. Eu realmente dedico toda a minha vida ao Senhor. Aí um outro texto que marca a minha vida é justamente João capítulo 15, verso 1. Quando ele diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. E toda vara que está em mim e que não dá fruto, ele atira. E toda que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas, e quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. E no verso 10, você vê mais uma vez Jesus mostrando a gente de fato o que a gente precisa fazer. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. É um crer que me traz agora uma obediência verdadeira, uma plena convicção, e a obediência total ao Senhor. Eu não duvido, eu simplesmente cumpro a vontade do meu Deus. É você ver o que Paulo realmente diz, quando ele fala assim: olha, eu sei o que é ser honrado, eu sei também o que é ser humilhado. Eu tive com fartura, mas eu também não passei por muita dificuldade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É de fato nós entendermos, irmãos, que a glória que temos é de fato de servir a Jesus, ser parecido com Jesus, espelharmos a Jesus, realmente mostrarmos Jesus a este povo. A gente vivendo isso, nós nos tornaremos agentes de transformação no meio de uma sociedade onde tem perdido de fato todos os seus pilares. Se nós queremos de fato fazer a diferença, vivamos todos os dias sabendo que Deus nos amou, que esse amor é imensamente suficiente para nos salvar, e que esse amor nos leva a crer piamente, realmente com todas as nossas forças, que Jesus é o Filho de Deus, e por causa disso, eu obedeço a Ele, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo o que tenho. Mas ainda dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que esse crer também me traz uma confiança que Ele é capaz de me conduzir até o dia em que estaremos em glória. O crer aqui é 3 coisas básicas: me traz convicção que Ele é o meu Senhor, me faz obedecer a Ele, e agora eu confio que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E quem é Ele? Jesus Cristo, nosso Senhor. Viver isso dentro do nosso ser é todos os dias de nossa vida nós começarmos a fazer discípulos, compartilharmos a palavra, a vivermos aquele slide que apareceu ali que eu não falei, que é orar, evangelizar discipuladoramente, plantar novas igrejas, formar líder e fazer o que vocês fizeram sexta-feira, com paixão e graça. Que isso de fato é o que a gente faz todos os dias, é a forma de nós revelarmos a Cristo, uma das formas de nós revelarmos a Cristo nesta sociedade. Entender isso, irmãos, é todos os dias também a gente entender que a palavra perecer aqui, não é que Deus está falando que Ele vai mandar a gente para o inferno, mas pelo contrário, Ele está dando um sinal de alerta para a gente, um sinal amarelo, falando assim: olha, se você não crer, se você não confiar, se você ficar duvidando, você vai perecer. Aí, irmãos, a gente começa aqui a entender de fato o que Mateus 10, 28 vai dizer. Olha só o que Mateus 10, 28 vai dizer para a gente: e não temais ao que mata o corpo e pode matar a alma, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando a gente entende isso, a nossa vida começa de fato a trilhar caminhos diferentes. O nosso referencial de fato muda, e a gente agora começa a viver uma vida sabendo que a intenção de Jesus, quando Ele veio neste mundo, a intenção do nosso Deus, quando enviou o seu Filho a este mundo,
é de fato abrir as portas do céu para a gente. Porque todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Estávamos destituídos da presença de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. Viver isso, irmãos, é todos os dias eu começar a descansar de fato no Deus que nós servimos. É eu entender que eu vivi e que eu vivo a minha vida para a glória de Deus, em todo o tempo. E que glorificar a Deus de fato é todos os dias eu descansar nele. É todos os dias eu confiar nele. É todos os dias eu obedecer a ele. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, quem de fato é a solução para a minha vida? Eu me lembro de uma história que está dentro da Bíblia, de um homem chamado Moisés. Moisés era um homem capacitado. A Bíblia diz que ele foi criado como um da casa de Faraó. Então ele fez as melhores escolas. Mas com toda a sua capacidade, quando ele viu o povo dele sofrendo, ele tirou a vida de um egípcio. Com toda a sua capacidade, ele fugiu para o deserto. Com toda a sua capacidade, ele se escondeu. Mas o interessante é que Deus agora o chama para uma obra de salvação. E aí o que é interessante é que a Bíblia diz que depois de todas aquelas formas milagrosas que Deus tira agora o povo do Egito, a palavra nos diz que de dia eles tinham nuvem e de noite fogo. E aquilo era a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje nós não temos nuvem, hoje nós não temos fogo, mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nos ensinando, nos corrigindo, nos mostrando o que precisamos fazer todos os dias. É nós de fato entendermos quem nós buscamos nos momentos da angústia fará a diferença em nossas vidas. Ainda nessa história de Moisés, a Bíblia diz que agora eles saem, mais de 60 mil pessoas, e aí no instante Faraó agora, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó agora vai em busca do povo, para matar o povo, e o povo agora começa a resmungar, a reclamar. Será se lá no Egito não tinha sepulcro bastante? Lá não tinha não, aí você trouxe a gente para a gente morrer aqui, o mar está na frente, então vamos atravessar nada, o mar? Como é que vai ser esse negócio? O Faraó está vindo aí atrás, e agora? A Bíblia diz que Moisés se desespera, não é isso que a Bíblia diz? É isso não? É não? A Bíblia diz que Moisés agora vai falar com quem? Com Deus. Quem você procura nos momentos de dificuldade vai fazer diferença em sua vida. Quem é a solução para as nossas vidas? A solução é Jesus. Saibamos disso. Se nós realmente descansarmos na presença do Senhor, nós faremos diferença nessa nação. Deus tem feito mover as águas em nosso sertão. Pessoas têm se convertido, vidas têm se transformado, famílias têm sido reestruturadas, através de homens e mulheres que entenderam isso, e são pessoas simples, como eu, como vocês. Fadados, falhos, pecadores, mas que vivem a palavra do Senhor dentro dos seus corações. Estas pessoas entenderam há muito tempo, há pouco tempo, que de fato a solução é Jesus. Então, o que você quis dizer para a gente, pastor? Depois de tudo isso que você disse, eu quero que você entenda que não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele de fato é o caminho para nós. E se nós não confiarmos nele, não vai existir carreta, não vai existir barco, não vai ter conversão, não vai ter ninguém. Porque se o Senhor não estiver conosco, de nada adianta. Porque um dia, irmãos, um rei reinará com justiça, e os filhos do rei também vão governar, e toda iniquidade será cativa, e as obras da maldade
serão detidas, e a glória do Senhor então brilhará. Quem é a solução para a sua vida? Quem é a solução para a sua vida? Se Jesus não for o nosso Senhor, nós estamos perdendo tempo. Eu desejo que você saia por essas portas hoje, com o seu coração queimando, e entendendo dessa forma muito simples, que a solução é Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo cuidado e pela presença do Senhor em nossas vidas. Saber que o Senhor está direcionando todos os nossos passos, que não existe lugar melhor de se estar a não ser a Tua presença. Que isso seja a realidade que mova os nossos corações. Que seja essa a verdade que impulsiona todas as nossas saídas. Que nós não venhamos crer que temos força, ou às vezes temos inteligência. Não, Senhor. Que as nossas batalhas sejam vencidas de joelhos. E que nós todos os dias possamos viver isso dentro do nosso ser. Confiados em Ti. Descansando todos os dias na Sua palavra. Não abrindo mão de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque se nós não estivermos em Ti, onde nós estaremos, Senhor? Se nós não confiarmos que a solução para as nossas vidas é o Senhor, quem será? Pai, nos ajuda a caminhar na Sua presença, para que nós possamos viver todos os dias de nossa vida, sabendo que o Senhor é, e que de fato o que precisamos é confiar em Ti. E aí aquela oração que não foi respondida ainda, quando Jesus orando diz: Pai, eu rogo ao Senhor para que eles sejam um em mim, como eu sou um em Ti, seja real. E que essa unidade possa invadir o nosso ser de tal forma, que transborde, e a gente consiga de fato transformar vidas que estão ao nosso lado, para que em todo o tempo nós sejamos verdadeiros dispenseiros da Sua graça. E cumpramos o Seu ID, até quando o Senhor vier. É para a glória do Teu nome, e no nome do Teu Filho que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meu desejo é que nós sejamos uma igreja ainda mais relacional. Uma igreja ainda mais discipuladora. Uma igreja ainda mais missionária. Porque esse, de fato, é o motivo de nós estarmos aqui. Nós temos um Deus que se relaciona conosco e quer que nós revelemos aos outros este relacionamento que temos tido com Ele. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus está presente aqui e está lhe chamando para estar com Ele. E um dia, aquele tão sonhado dia será uma realidade. E nós ouviremos aquele chamado lindo: venham, benditos de meu Pai. Porque você teve todos os dias uma certeza em sua mente, gravada na tábua do seu coração, que de fato, o eu sou, que sou eu, era a solução para a sua vida. Que o Senhor abençoe essa igreja e que vocês realmente vivam todos os dias firmados nessa palavra, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço por tudo e por esse tempo tão primoroso aqui com vocês, onde compartilhamos um pouco da palavra, vivemos o Evangelho da Graça e também, é claro, não posso esquecer, se você quiser conhecer um pouquinho dos nossos projetos,
Radical Mais, Radical Sertanejo. Se você quiser contribuir, eu vou lhe dar todos esses dados para você. E eu espero que nós possamos ainda mais estreitar essa nossa parceria e continuarmos fazendo missões juntos. Porque quando nós estamos no campo, é vocês que estão no campo junto com a gente. Que Deus abençoe vocês.